Você já ficou horas tentando ajustar o traçado de uma estrada e pensou: deve ter uma forma muito mais prática de fazer isso? E ainda assim ficou com aquela dúvida se aquela era realmente a melhor opção? E se eu te disser que existe uma forma automatizada de realizar esse processo, onde você ganha muito mais tempo e eficiência? Eu sou a Sara e nesse vídeo eu vou te ensinar como otimizar traçados dentro do InfraWorks de uma maneira muito mais inteligente e super visual. Então, se você trabalha com projetos de infraestrutura, urbanismo ou topografia, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar a economizar tempo e dor de cabeça. E aproveitando que você está passando por aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa ativado o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo e compartilha com quem trabalha na área, porque o seu apoio vai ajudar muito a gente a desenvolver e continuar criando esse tipo de conteúdo. Então vamos lá pro vídeo? Bom, pessoal, retornamos aqui então já dentro do InfraWorks, tá? Aqui eu já criei um modelo utilizando o gerador de modelos, então ele já me trouxe todos esses dados aqui, né? Como a minha topografia, tenho aqui informações de traçados de edifícios, tenho água também e a minha imagem satélite. E aqui o objetivo é eu mostrar para vocês uma ferramenta que a gente consegue realizar a otimização do nosso traçado. Essa ferramenta ela vai estar aqui na guia Analisar, em transporte, e é a minha segunda opção aqui, que é a ferramenta de otimização do corredor. Se eu clico nessa opção, vai abrir para a gente aqui, né, a janela de configuração e ele vai perguntar algumas informações aqui para a gente. Então, aqui no início, ele já vai perguntar, né, qual que é a velocidade ali de projeto. Se eu clico aqui, né, eu consigo selecionar qual que é a velocidade que eu quero ali para o meu traçado. Nesse caso, eu vou selecionar aqui 60 km por hora. Se eu quiser, eu já posso ali também acrescentar uma inscrição, né, para essa tarefa. E aqui embaixo ele pergunta, né, qual que é o tipo de estrutura que eu quero criar. Se é uma estrada, uma ponte ou um túnel. Nesse caso, né, nesse exemplo, eu vou selecionar a mesma opção de estrada. E aqui embaixo, né, onde eu tenho a representação da minha seção tipo, se eu clico aqui em cima, eu consigo, né, alterar essa minha seção. Então, eu consigo escolher qual que é o estilo que eu quero ali para traçar essa minha via, tá? Eu vou deixar esse estilo mesmo, vou dar um OK. E aqui o próximo passo é o traçar qual que vai ser o caminho para a criação desse meu traçado, né? Para ele conseguir otimizar esse meu traçado. Então, aqui eu vou querer, ó, eu vou pegar exatamente esse trecho aqui, onde eu quero construir uma nova estrada. E aí, eu quero interligar, ó, essa minha estrada aqui com essa que está aqui do outro lado. E aí, eu quero fazer uma via aqui interligando essas duas estradas, tá? Então, para mim fazer isso aqui, ó, eu vou vir aqui em caminho, vou clicar aqui no mais. E aqui ele vai me pedir para mim colocar 2 pontos, né? Então, eu preciso ter um ponto inicial e eu preciso ter um ponto final. Então, eu vou clicar aqui primeiro na minha estrada inicial. E eu vou finalizar aqui na minha estrada final. Se eu quisesse, não, então ele me dá aqui uma informação aqui embaixo que eu poderia acrescentar um ponto intermediário. Porém, aqui no InfraWorks, eu preciso ficar de olho na distância. Então, nesse caso aqui, ó, se eu clicasse aqui no centro, né, para mim adicionar um ponto intermediário, ó, eu vou clicar aqui com direito e vou clicar aqui em adicionar PI. Ó, adicionei o meu PI, ele inseriu o meu ponto aqui, né, de intersecção, ó. Mas, conforme eu movimento esse ponto, né, dependendo ali da posição que eu insiro ele vai me retornar uma informação, né? Ele vai trazer ali para mim um triângulo com uma exclamação. E aí, se eu passo o cursor do meu mouse em cima desse triângulo, ele fala para mim que os meus PIs, eles estão muito próximos. Então, eu preciso fazer esse ajuste aqui, né, na ferramenta. Antes ali, né, de eu finalizar o meu traçado, ó. Então, aqui ele já saiu a informação. Então, já tá ok, ó, coloquei aqui um ponto intermediário. Se eu quisesse, eu poderia até levar ele um pouco mais para a lateral. Então, eu tô querendo dizer que, assim, né, que a ferramenta realizar a otimização do meu corredor, ela vai ter que passar por esses 3 pontos, tá? Então, realizei o meu traçado aqui, por onde eu quero que essa minha via ela passe. E aqui embaixo, ó, eu vou ter algumas configurações avançadas. Então, ó, se eu clico aqui, ó, em zonas de custo e mapas de adequabilidade, ele
pede aqui para mim desenhar quais que são as zonas a serem evitadas. Então, aqui é um ponto interessante, porque eu consigo desenhar quais que são as áreas que o meu traçado ele não pode passar. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nessa opção, e aí ele vai pedir para mim desenhar essas áreas que o meu traçado ele não pode passar de forma alguma. Então, aqui eu vou clicar nesse mais, e aí eu vou começar a adicionar essas áreas. Então, eu não quero que ele passe por essa região aqui, ó. Então, eu vou fazer um traçado aqui, só delimitando essa área, ó. Então, tô querendo dizer que ele não vai passar por essa área. Se eu quiser, eu posso alterar aqui a cor também da minha cobertura, tá? E aí eu posso ir acrescentando várias regiões ali que esse meu traçado ele não pode pegar, né? A área que ele não pode pegar. Aqui, ó, eu vou fazer um outro traçado, então eu quero que nessa área aqui, ó, ele não passe. Então, vou delimitando ali nessas regiões que eu não quero que o meu traçado ele passe, ó, vou fazendo ali o contorno certinho. Dou 2 cliques ali de novo para finalizar essa minha área. E aí, eu vou fazer uma outra área aqui, ó. Então, eu não quero que ele passe também nessa região. Então, coloquei ali, ó, 3 zonas a serem evitadas. Então, assim que o InfraWorks ele realizar a otimização do meu traçado, ele não pode passar aqui por nenhuma dessas regiões que eu delimitei, tá bom? Então, vou fechar essa janela aqui, que eu já realizei a configuração dessas áreas que precisam ser evitadas, né, durante essa otimização do traçado, ok? Aqui embaixo ele também pergunta para mim se eu quero definir algum mapa de adequabilidade. Então, nesse caso, eu vou deixar apenas com as áreas que precisam ser evitadas. Em regras da construção, ele pergunta para mim, né, qual que vai ser a altura ali máxima de aterro e de corte. Então, dependendo do valor que eu coloco aqui, né, ele vai construir ali uma ponte, dependendo, né, se eu tenho um aterro ali com uma altura muito elevada, ou ele vai construir ali um túnel, dependendo da profundidade ali do meu corte, tá? Então, eu vou até desativar essa opção, porque eu não quero que ele construa ali nem uma ponte, né, e nem um túnel nesse caso. Aqui embaixo, né, ele pergunta pra gente qual que vai ser o limite do meu talude e qual que vai ser a inclinação de corte e aterro. Aqui, ó, ele tá definido por padrão como 10 metros, eu vou deixar assim mesmo. E aqui a inclinação do corte, eu vou colocar o padrão mesmo, então vou colocar aqui 1 para 1. 1 para 1, e o aterro eu vou colocar 1,5 para 1. Então, vai ser aí a inclinação do meu corte, do meu aterro. Feito isso, ó, eu tenho aqui as restrições do meu alinhamento. Então, ele vai perguntar qual que é o raio mínimo para a construção dessa minha curva aqui, né? Então, ele vai fazer a otimização do meu traçado, ele vai perguntar ali qual que é o raio mínimo para essa curvatura. Aqui está com 148,13, eu vou colocar aqui 150. E em restrições de perfil, ele mostra para mim qual que vai ser o nivelamento máximo, né? A inclinação máxima ali no meu perfil longitudinal. Então, aqui está com 6,67, também não vou alterar. E aqui embaixo eu tenho custo de terraplenagem e de construção. Então, se eu clico aqui em custo de terraplenagem e de construção, ele vai efetuar o download do arquivo, né? Para a gente poder configurar as unidades ali, né? De medida, né? E o preço unitário de cada elemento. Então, seja escavação, seja carga, seja transporte. Então, eu consigo realizar essa configuração para me extrair ali um relatório final desses dados de custo da minha construção, tá? Eu vou dar um ok, porque eu não vou fazer essa alteração. E aí eu já consigo realizar a otimização do meu traçado. Se eu clico aqui, ó, em otimizar, ele vai começar a realizar esse processamento e vai otimizar esse meu traçado que eu acabei de inserir no meu modelo. Vou clicar aqui em otimizar.
E aí ele começa a realizar essa otimização em nuvem. Então é um processo um pouco mais demorado, tá? Vai abrir essa janela, né, que é para a gente monitorar o trabalho. Então ele vai avisando para a gente qual que é o status desse traçado e assim que esse traçado ele finalizar, eu retorno aqui para vocês para mostrar como que ficou. Bom, pessoal, retornei aqui com o meu traçado, né, otimizado concluído. Então aqui no monitor de trabalho, né, eu consigo ver o status finalizado por aqui, e aí ele gera para mim, né, um relatório ali final com as informações desse traçado, e posteriormente eu consigo colocar esse resultado aqui no meu modelo. Então eu vou clicar aqui em relatório. Ele vai abrir, ó, esse arquivo em PDF para mim com todas as informações. Então aqui eu tenho uma imagem inicial, né, do meu traçado com as áreas ali, né, a serem evitadas. Aqui embaixo eu tenho o meu perfil vertical com as informações do meu traçado e o meu terreno natural. Informações de alinhamento, perfil, construção. Aqui embaixo eu tenho a minha assembly, né, que foi aquele estilo que eu configurei, né, no início, né, nas configurações iniciais. Terraplenagem, então as informações, né, de terraplenagem, os diagramas de massa, e aqui embaixo eu também tenho o esquema de transporte, né, para as camadas, para movimentação de terra. E aqui ele separa para mim, né, as seções em cada estaca. Então, ó, eu tenho as diversas seções ali por estaca e ele me retorna, né, as informações ali de corte, de aterro, elevação de cada ponto, a largura da estrada, e aí eu consigo visualizar tudo isso aqui dentro desse relatório. E por fim, ele me traz, né, um relatório ali de volume com todas, né, as informações ali do meu traçado, informações da superfície e a lista ali com os meus pontos, né? Então, os meus pontos intermediários e meu ponto ali inicial e meu ponto final. Então, é um relatório ali bem completo, né? E eu consigo ali extrair todas as informações desse meu traçado. Vou fechar aqui essa janela. E agora, a gente pode posicionar, né, esse traçado no modelo. Então, eu vou clicar aqui em resultado. Ele me pergunta, né, se esse resultado é para uma proposta diferente, então eu vou colocar aqui que sim. Vou colocar, então, o nome aqui dessa alternativa, então vou colocar aqui como alternativa 01 e vou dar um OK. Feito isso, ó, ele vai carregar aqui essa alternativa, né, essa proposta que ele criou aqui dentro do meu modelo. E aí, clicando em cima dela, eu vou fechar até esse monitor aqui de trabalho e a otimização do meu corredor. Eu consigo visualizar, né, as minhas curvas aqui, ó. Então, como ela está em verde, ela está atendendo ali os critérios normativos, né? Então, ele já faz essa otimização baseando ali nos meus critérios normativos. Aí eu consigo visualizar ela também no meu perfil vertical. Então, se eu clico aqui com direito, eu tenho a opção de mostrar esse traçado no meu gráfico de perfil longitudinal. Posso clicar aqui e visualizar ali, né, essa otimização através aqui do meu perfil. E aí, né, qualquer tipo de alteração ali, né, que eu achar necessária de realizar, eu posso realizar aqui tanto no meu perfil longitudinal, como também consigo realizar aqui no meu modelo. Bom, pessoal, então foi essa ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês no vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, que essa ferramenta pode agregar no dia a dia de vocês, e continue nos acompanhando nas redes sociais. Até logo!